Em abril de 2025, um escândalo gigantesco veio à tona, uma fraude bilionária envolvendo o INSS. A operação Sem Desconto, coordenada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, revelou um esquema que desviou cerca de 6,3 bilhões dos cofres da Previdência entre 2019 e 2024. O golpe funcionava de forma engenhosa. Associações e entidades se cadastravam junto ao INSS para realizar descontos diretamente na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. E o problema? Bom, milhares desses descontos nunca foram autorizados pelos beneficiários. Havia associações fantasmas ou sem qualquer estrutura, operando apenas como fachada para aplicar os descontos indevidos. Cerca de 5,4 milhões de pessoas foram lesadas. O mais grave, altos funcionários do INSS estão no centro das investigações, entre ele o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e o procurador Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho. Ambos foram afastados. A Polícia Federal identificou movimentações financeiras atípicas como compras de artigos de luxo, viagens internacionais e transferências superiores a 17 milhões de reais. Esse não foi um caso isolado. A estrutura do golpe sugere a existência de uma rede bem articulada entre os servidores, associações de fachadas e intermediários. O escândalo agora pode levar à abertura de uma CPI no Congresso Nacional, que inclusive já tem seu pedido protocolado. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi convocado a prestar esclarecimentos, enquanto o governo promete investigar até as últimas consequências. Mas afinal, o que é o INSS e como funciona? O Instituto Nacional de Seguro Social, mais conhecido como INSS, é o órgão responsável pelos pagamentos das aposentadorias e de outros benefícios, como auxílio-doença, pensão por morte e salário-maternidade. Ele é financiado principalmente por contribuições mensais descontadas diretamente dos salários de trabalhadores formais e pelos empregadores. Funciona mais ou menos como um sistema de repartição simples. Quem trabalha hoje financia a aposentadoria de quem já se aposentou. E isso, claro, depende de uma base grande de contribuintes ativos. O problema é que a população brasileira está envelhecendo rápido e a base de contribuintes está diminuindo. Resultado, um sistema pressionado com benefícios cada vez menores e mais difíceis de serem acessados. E quando casos como essa fraude acontecem, a confiança da população no sistema despenca. Afinal, se os próprios servidores estão envolvidos em esquemas de corrupção, quem está garantindo que o dinheiro da nossa aposentadoria estará seguro no futuro? E outro ponto que talvez você não saiba, mas essa fraude não foi exatamente uma surpresa. Anos atrás, alertas sobre irregularidades dentro do INSS já haviam sido feitas, inclusive com atas de reuniões que indicavam possíveis desvios bilionários. Mas, mesmo assim, nenhuma ação efetiva foi tomada na época para impedir o avanço do esquema. Ou seja, o problema já era conhecido nos bastidores do governo, mas aparentemente foi ignorado. Isso só aumenta ainda mais a sensação de que o brasileiro está sendo deixado de lado. Porque, vamos combinar, se nem quando o alerta é dado, alguém toma uma atitude para proteger o dinheiro da aposentadoria, quem depender só do INSS para ter uma velhice tranquila estará lascado. Portanto, se tem uma coisa que me preocupa e provavelmente também deveria preocupar você, é como será o nosso futuro daqui 30 anos. O cenário não é dos mais animadores. O INSS está cada vez mais pressionado, como eu disse anteriormente. A expectativa de vida da população só aumenta e a tecnologia, com a ascensão da inteligência artificial, vem automatizando milhares de funções, muitas delas que antes sustentavam famílias inteiras. Agora imagine, mais aposentados vivendo até 85 e 90 anos, enquanto o número de contribuintes ativos diminui drasticamente, como manter um sistema assim funcionando sem colapsar? É por isso que, no Minutos de Valor, eu sempre bato na tecla. Investir desde cedo não é mais uma escolha, e sim uma necessidade. Por mais distante que a aposentadoria possa parecer, o tempo passa rápido. E se você quiser evitar depender unicamente do INSS para ter uma velhice digna, a hora de agir é agora. Eu não vou me aprofundar muito nesse ponto neste vídeo, mas se você tem entre mais ou menos 25 a 40 anos, recomendo fortemente assistir o vídeo. Tem ações com foco em dividendos e diga adeus ao INSS. Antes que você pense que a ideia aqui é incentivar a especulação, ou seja, comprar e vender ações no mesmo dia, bom, não é nada disso. O foco desse vídeo é mostrar que uma carteira de ações boa pagadora de dividendos, focada no longo prazo, pode ser sim uma excelente opção para quem quer construir um patrimônio sólido para o futuro. E antes de continuarmos, se você gosta desse tipo de vídeo de temas como economia, investimento no mercado de ações, curiosidades do mundo financeiro, se inscreva aqui no canal, pois é o que abordaremos sempre aqui. E já ative o sininho também para você ficar sabendo quando sair novos vídeos.
Infelizmente, essa não é a primeira vez que a Previdência é alvo de fraudes. Em 2003, por exemplo, a Operação Anaconda revelou um esquema de corrupção que envolvia servidores do INSS e advogados, que facilitavam concessões de benefícios irregulares mediante pagamento de propina. Em 2017, outro escândalo veio à tona na Operação Barbour, acho que é assim que se fala, que desmantelou uma quadrilha que fraudava aposentadorias com documentos falsos. O rombo aos cofres da Previdência ultrapassou 170 milhões de reais. Esses casos mostram que, mesmo com fiscalizações constantes, o sistema é bastante vulnerável. A impunidade e a burocracia tornam o ambiente propício para quem deseja tirar vantagem. Agora, algumas curiosidades que talvez você não saiba. Primeiro, o INSS é um dos maiores pagadores de benefícios da América Latina. Em 2024, ele movimentou mais de 800 milhões de reais. Isso equivale a quase metade de todo o orçamento da União. A magnitude do sistema o torna alvo constante de golpistas. Segundo, muitos brasileiros não sabem, mas eles podem consultar se estão sendo cobrados por entidades associativas através do site ou aplicativo Meu INSS. Lá é possível visualizar descontos indevidos e solicitar a suspensão imediata. Terceiro, o número de aposentados e pensionistas já supera 37 milhões de pessoas, e a previsão é de que esse número continue crescendo, enquanto a população economicamente ativa diminui, como já mencionei anteriormente, e isso pressiona ainda mais o sistema. Quarto, uma pesquisa do IPEA mostrou que mais de 70% dos brasileiros pretendem depender exclusivamente do INSS na velhice. E isso revela um problema cultural grave, a falta de educação financeira. Por isso, serei chato e irei bater nessa tecla novamente, pois é aqui que entra o seu papel como investidor consciente. Ao buscar informação, estudar o mercado financeiro e investir com regularidade, você quebra esse ciclo de dependência e assume o controle da sua aposentadoria. A fraude do INSS é apenas um alerta. Não podemos entregar a nossa segurança financeira na mão de sistemas falhos. A sua hora de agir é agora. Bom, me conta com sinceridade, você já começou a se preparar para a aposentadoria? Ou, assim como a maioria das pessoas, está confiando 100% no INSS para garantir o seu futuro? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber. Diante disso tudo, uma coisa fica muito clara. O sistema previdenciário brasileiro está longe de ser confiável. Quando fraudes de bilhões de reais são descobertas dentro do próprio INSS, e o pior, mesmo após alertas prévios que foram ignorados pelas autoridades, a sensação que fica é de abandono completo. O brasileiro honesto que trabalha e contribui mês a mês acaba sendo penalizado duplamente, primeiro pelos baixos valores pagos no futuro, e depois por ver que até esse pouco está ameaçado por má gestão e corrupção. E como confiar num sistema que parece ruir por dentro, lentamente? Esse episódio escancara a urgência de assumirmos a responsabilidade pelo nosso próprio futuro financeiro. Esperar que o governo resolva tudo é uma aposta arriscada e, sinceramente, muito perigosa. A verdade é que, se você não se organizar, ninguém fará isso por você. E essa organização não precisa ser um bicho de 7 cabeças, tá? Pequenos passos hoje, como estudar investimentos, entender o mercado e montar uma carteira consistente pensando no longo prazo, pode ser a diferença entre uma aposentadoria tranquila ou uma velhice cheia de incertezas. Por isso, ao invés de apenas se indignar com mais escândalos, use isso como um sinal de alerta. Comece agora, seja crítico, seja questionador e principalmente seja responsável com seu futuro. Você acha que eu estou exagerando? Vou te mostrar mais motivos para você se preocupar. Assista o vídeo Fatos Chocantes sobre a Dívida Pública Brasileira. Lá eu explico como o endividamento do Brasil impacta tudo, desde os investimentos até o nosso dia a dia.